Meu nome é Favela. Agora é sério. Estamos aqui com o prefeito reunido aqui com o quadro administrativo dele, funcionários. Prefeito, qual foi o motivo dessa reunião? O motivo é conversar com todos o nosso grupo administrativo. Eu já venho conversando com os secretários, venho conversando com os diretores, venho conversando com os assessores. E eu achei por bem chamar todos aqueles que hoje, de uma certa forma, fazem parte dessa nova gestão. O que fazem parte? Todos os funcionários fazem parte da gestão, mas aqueles que estão com o cargo de portaria, aqueles que estão, de uma certa forma... Cargo de confiança, você quer dizer? Isso. Eles estão muito mais ligados à gestão. Então, você sabe que hoje nós vemos passando por grandes dificuldades, são dificuldades que todas as gestões passam, todas as gestões passaram, só que é uma forma de chamar esse funcionário para nos ajudar. A ideia é fazer com que eles possam vestir a camisa, não é vestir a camisa do prefeito, da gestão, mas vestir a camisa de Juquitiba, porque o prefeito, por onde anda, quando conversa com a imprensa, eu acredito que eu tenho conseguido demonstrar essa vontade, o desejo, né, e o interesse que eu tenho de melhorar essa cidade. E eu quero que todos aqueles que estão fazendo parte dessa gestão também levem esse mesmo discurso para a rua, que também leve essas mesmas palavras para as pessoas e que também tenha esse mesmo desejo, esse mesmo ânimo, essa mesma vontade de querer ajudar a Juquitiba. Então essa é a ideia, é chamar o funcionário para perto. Falar assim, gente, olha, a ideia do prefeito... Quem não assinou a lista de presença, por favor, comparecer ali no café para que o senhor já iluminasse para assinar a lista de presença. A ideia do prefeito é fazer, é igual uma empresa, quando o chefe, quando o diretor pede para que todos venham. Uma dinâmica, né? Quase que uma dinâmica, né? Uma dinâmica. Uma reunião, uma dinâmica, né? Trazer a responsabilidade, o empenho. Então, nós sabemos que algumas secretarias têm mais deficiências que outras secretarias. Então, qual que é a ideia? Falar, gente, nós precisamos nos dar as mãos. A cidade é de todos nós e a responsabilidade a nível público, a nível de prefeitura, é nossa. É claro que eu queria que nessa reunião tivesse inclusive todos os munícipes da cidade, porque a ideia, eu sempre passo isso para a imprensa, eu sempre passo isso na rádio, sempre falo na rádio, a ideia qual que é? Que todos nós munícipes tenhamos a consciência de que cada um de nós podemos fazer a diferença. Então assim, cada um de nós ficar sensibilizado que a cidade é a nossa casa. Se ela estiver suja, é como se a nossa casa estivesse suja. Quando a nossa cidade aparece um buraco a mais, porque nós temos trocentos buracos, é mais um problema, mais um desafio da nossa casa. Qual que é a ideia? Quando você chama, eu vou chamar essas pessoas para conversar e depois eu quero chamar mais pessoas para conversar. Eu venho conversando com quase toda a sociedade, eu venho falando com os taxistas, eu venho conversando com a saúde, eu venho conversando secretaria por secretaria. Dividir as responsabilidades? Dividir as responsabilidades. Eu venho conversando com parte dos comerciantes, quero chamar todos, venho tendo uma conversa muito boa com o padre, venho conversando com todos os pastores, você mesmo já presenciou reuniões onde todos os pastores. Qual que é a ideia? O governo democrático é feito para as pessoas, né? E eu acredito assim, quando às vezes eu faço alguma crítica, né, quando eu tenho oportunidade à imprensa, que assim, nós temos que mostrar, mas assim, eu fico chateado quando mostra assim, aquilo que não está dando certo e não mostra aquilo que também é bom, sabe? Eu acho que se a gente quiser mostrar o que não está funcionando, a gente vai ter aí meses de trabalho, porque é muitas e muitas coisas, né? Mas precisamos valorizar também o que está dando certo, sabe? Precisamos valorizar aquilo que também está acontecendo. Prefeito, e as prioridades? Eu falo, gente, a prioridade é o município como um todo. Agora, a minha prioridade maior, que é saúde e estrada, nem sempre eu tenho uma condição financeira. Então eu vou fazendo bem devagar e às vezes aparece pouco demais. E aí de repente outras coisas aparecem, eu falo, mas o prefeito deu prioridade a isso, não é. É que o investimento nisso às vezes também, ele é tão pequeno e eu também não posso deixar de fazer. Porque às vezes não é prioridade para um grupo de pessoas, mas é prioridade para um outro grupo, né? Então assim, tudo dentro de uma cidade é prioridade, tudo. Todas as dificuldades são uma prioridade. Agora, é claro que existem prioridades pessoais. Existe uma prioridade específica de quem anda, por exemplo, na SP-57. Existe uma outra prioridade para quem está indo ali na Marta Maria de Jesus. E quem está no centro já tem outras prioridades.
Quem está no centro, talvez a prioridade não seja estrada, talvez nem seja o hospital, porque às vezes tem uma condição melhor, talvez é o embelezamento da cidade, é outro tipo de prioridades. Agora, você gerenciar uma cidade onde você tem quase 35 mil habitantes, e aí você sabe que existe N prioridades, a gente tem que saber dividir. Quais são as prioridades que são comuns de uma grande maioria e as prioridades que às vezes não são tão comuns assim. É mais de uma classe, é mais de um grupo social. Tranquilo. Prefeito, boa sorte e uma boa noite. Obrigado.